Olá a todos, nós estamos aqui mais uma vez em um novo episódio do Videocast, este que é um projeto da Educação Médica Continuada. Eu, Sandra Bastos, e a Georgiana, né, que compomos aqui, somos uma das componentes aqui desse comitê, e hoje nós temos o grande prazer de receber nós dois grandes convidados, um deles, o Carlos Brickman, ele que é o presidente atual do Comitê de Defesa Profissional, e estamos também com a Sandra Franco, que ela é consultora jurídica da ABOL e também especialista em direito médico e da saúde. Muito prazer e muito obrigada pelo aceite do convite, né, e por terem vocês dois aqui com a gente hoje. Prazer é nosso. Nós que agradecemos. E para a gente começar, Carlos, conta para a gente um pouco de onde surgiu a ideia, né, de criar esse canal de vigilância na ABOL, se teve algum caso específico, assim, que acendeu essa ideia. Essa ideia partiu, em princípio, do nosso colega, que é presidente da Academia Brasileira de Cirurgia Plástica Facial, o Geraldo Gomes, né? Que ele estava recebendo muita queixa assim, nos grupos de WhatsApp do pessoal lá da cirurgia plástica facial, muita queixa de invasão de não médicos na área da plástica, e tinha uma demanda grande e ele estava com dificuldade de administrar isso tudo, embora já existisse, né, no nosso setor jurídico um link ali para esse tipo de queixa. Então, mas ele preocupado com essa demanda e percebendo que o pessoal reclamava, mas não usava, ele procurou o Léo, que era candidato, né, para a presidência. E aí, então, o Léo, o Andrezão e o setor jurídico, a doutora Sandra, criaram esse canal da vigilância médica, né, que facilita, então, o acesso de quem está querendo fazer uma reclamação ou quer notificar uma irregularidade. Ele usa esse canal de forma mais prática, mais fácil. Tá bom. Ótimo, então isso tudo começou agora esse ano, né? É um projeto que ele é novo. Entrou agora na gestão 2025 do Leonardo. Tá. E daí, assim, vocês dois juntos, assim, para responder, assim, o que vocês acham que vai facilitar? E o quanto que isso vai facilitar dos dois lados, né? Facilitar do denunciante e para vocês que estão do lado para poder receber essa demanda e, assim, no que vai ser mais fácil para vocês? Nós sempre tivemos um canal aberto para o associado, que havia tanto da ouvidoria, que as pessoas utilizavam da ouvidoria também para falar de questões relativas à invasão na medicina, então, por profissionais não médicos e às vezes até de outros colegas otorrinos, como por exemplo, algumas questões relativas à publicidade irregular, enfim. Então havia já esse canal e ele sempre foi utilizado, mas essa demanda que o Brickman comentou, que o Geraldo nos trouxe, foi no sentido de criar um canal único, então só para isso, que não envolvesse nenhuma outra questão. Então, quando o colega ele percebe uma irregularidade, ele já fala, nossa, eu sei onde eu devo comunicar. Então, ele vai comunicar e vai deixar que a gente avalie se de fato aquilo pode ter um desdobramento e se de fato aquilo pode se tornar uma denúncia perante as autoridades, né? Então, o que eu percebo é que era essencial que uma associação como a ABOL tivesse esse canal exclusivo. Então, ele é um projeto novo, no sentido de criar um canal exclusivo, mas não que não houvesse antes reclamações e comunicações e que a defesa profissional já não agisse, né, em favor do associado. Antigamente o associado tinha que entrar no site, e aí no site ele mandava um e-mail para o setor jurídico, apontando ali alguma irregularidade que ele queria que fosse avaliado, investigado e provavelmente punido, né? E agora tem esse canal de vigilância, parece que facilitou, porque a gente tem um link que facilita muito, porque o que a gente vê, assim, às vezes tem um grupo de WhatsApp lá com 15 otorrinos, lá da região sul, e eles estão reclamando de uma situação que eles acham irregular, e muitas vezes eles não sabem o que fazer, ou tem uma preocupação de como fazer.
Tá? Então, já aconteceu nesse meu grupo lá, por exemplo, tinha alguém reclamando de uma irregularidade e eu enviei o link da vigilância médica. Então, através desse link, que é bem simples, tu manda pelo grupo de WhatsApp, ele entra no link que vai sair direto num protocolo onde ele vai descrever a situação e tal. Então facilita bastante, né? Não precisa buscar o site nem nada, é meio que automático. E uma coisa importante, apenas médicos associados, otorrinolaringologistas, podem usar esse canal? Ou outros profissionais, ou médicos otorrinolaringologistas que não são da BOL? Como que funciona? É um canal exclusivo para associados? A nossa ideia é de que ele seja para os associados. Tá. Não obstante, se chegar, né, através desse canal, então alguém teve acesso ao link e nos envia uma denúncia relativa à nossa especialidade. Então, nesse momento, a própria ABOL, tendo conhecimento daquela irregularidade, ela pode, de ofício, instaurar um procedimento. Pode acatar ou não, né? Pode acatar ou não. Então, é interessante porque isso permite até que nós tenhamos acesso a mais notícias, né? Então, assim, Sim. não apenas aquilo que eventualmente venha de um associado, mas o canal foi criado pensando no associado, em um serviço que pudesse facilitar essa comunicação com a profissionais também de outra área, às vezes não só médicos, também podem utilizar o canal como uma via. De maneira geral, a gente trabalha de forma estimulada, né? Através desse link e tal, algum associado faz a queixa. Não é comum a gente procurar irregularidades, né? Mas acontece quando são situações de bastante impacto, que podem representar algum comprometimento importante para a nossa especialidade. A gente, independente de ter sido estimulado ou não, a gente vai atrás de avaliar e provavelmente tomar atitude. Sim. E desde o início até agora, vocês perceberam, assim, diferença de demanda, não? Ou a demanda está como antes, mesmo sendo, sei lá, não tão noticiada nesse projeto? Eu acho que o objetivo dessa gravação é justamente esclarecer Sim. que existe esse canal específico, esclarecer como ele funciona, que tipo de demanda pode ser enviada através dele, essa questão que a Georgiana colocou de, bom, quem pode usar, né? Então, a nossa vontade de criar uma cultura, não uma cultura de denúncia, porque não é esse o objetivo, mas é de proteção à especialidade. O nosso objetivo é esse. A gente nem chama de denúncia, né? Nós nem chamamos de irregularidades. Porque notificação de irregularidade. Até porque às vezes nem é irregularidade, às vezes o colega ali que fez a notificação está precipitado e a coisa nem é irregular, mas enfim. Mas é importante também esse esclarecimento. Sim. Se ele nos encaminhou algo e nós percebemos que não é uma irregularidade do ponto de vista ético e jurídico, pode não ser bacana, pode ser amoral, imoral, mas não é uma irregularidade do ponto de vista formal, nós vamos também dar esse retorno para ele, né? Então, a ideia do projeto é facilitar essa comunicação de uma irregularidade. O senhor podia explicar como é que é o protocolo? Passo a passo, isso eu acho agora. Quando nós pensamos no projeto, e até assim, foi bem bonito ver o nascedouro dele, né? Porque desde a discussão de qual seria o fluxo até o próprio nome, né? Ele teve uma participação da defesa profissional, da diretoria executiva, do jurídico. Então, foi de fato uma construção para nascer esse projeto. E sempre com esse escopo. Como nós fazemos para tornar essa comunicação eficiente, clara, né? E rápida. Então, é o que o Carlos falou. Bom, se eu tenho o link, eu já compartilho e esse link ele vai gerar um formulário. Então, existe um formulário já pronto em que a pessoa vai, num primeiro momento, sim, se identificar. Então, eu preciso dizer, é a Sandra que está comunicando essa irregularidade. Vou dizer quem eu sou. Bom, eu sou associado da BOL, ou quem eu sou. Eu acho que isso é necessário, porque também gera uma responsabilização. No entanto, após a narração do fato que ela considera irregular,
Nós pedimos também que sejam juntadas provas, mas a pessoa pode dizer, olha, eu estou comunicando, aqui estão as provas, esses são os fatos, vocês vão achar ou constatar essas irregularidades em tais lugares, normalmente tem a ver com o Instagram ou com o site, mas eu não quero que o meu nome apareça. E aí existe um campo que ela vai escolher dizendo que ela não quer, né? Ela quer que a denúncia seja anonimizada. Então, não é uma denúncia anônima, é uma denúncia anonimizada. Então, a pessoa vai se identificar. Quem vai ter acesso a esses dados é apenas o jurídico, né? Então, nós que fazemos a triagem, quando esse formulário chega ao nosso conhecimento, nós fazemos a triagem e analisamos se aquele conteúdo de fato é uma irregularidade, em sendo que tipo de irregularidade que é? Ela é meramente ética? Não, ela tem a ver com a defesa da especialidade. Aí nós vamos encaminhar para o comitê adequado. Então, mandamos ou para o comitê de defesa profissional ou para o comitê de ética profissional. E esses comitês vão decidir, né, os membros vão deliberar sobre quais são os encaminhamentos. Então, o que pode acontecer? Essa irregularidade, ela pode ser uma irregularidade a ser apurada pelo Ministério Público, por exemplo, se é o exercício ilegal da medicina. Essa irregularidade, porque coloca em risco a sociedade, então é necessário provocar o Ministério Público. Ao mesmo tempo, a depender do conselho de classe, porque pode ser um cirurgião dentista, pode ser um fonoaudiólogo, pode ser um fisioterapeuta, pode ser um médico. Nós podemos comunicar também os conselhos de classe, não apenas o Ministério Público, mas também os conselhos de classe. E a depender aí, né, da demanda, se for algo muito grave, nós vamos colocar uma urgência também nessa comunicação. Mas sempre há um processo antes de deliberação pelos membros do comitê que for responsável. E a avaliação da diretoria executiva, porque nós passamos aí a falar também em nome da ABOL. Porque se a pessoa não quer se identificar enquanto comunicante, a ABOL precisa ser a comunicante. Por isso que precisa ser de interesse da especialidade. Então, isso é importante. Então, não é toda denúncia que a gente pode acatar. São aquelas denúncias que, de alguma forma, vão comprometer, impactar na especialidade. Então, só para deixar claro para quem for assistir, a pessoa ela acaba se identificando num primeiro momento, o jurídico que vai ter o acesso a esse nome, a queixa, mas os comitês não. Não. Então, isso é bom a gente deixar claro. É absolutamente sigiloso. Que os comitês não vão ter acesso a quem fez a denúncia. É importante que ele se identifique, até para o jurídico poder passar o retorno. Ele vai querer saber o que está acontecendo e tal. Então, ele tem que ser identificado. Essa identificação se restringe a esse primeiro momento no jurídico. Só o jurídico. Ótimo. O pessoal, a gente do comitê de defesa, nós não temos 12 colegas trabalhando lá. Eles não ficam sabendo de quem é aquela demanda, né? Ótimo. Isso, mas, embora a gente tenha esse ano incluso um termo de confidencialidade. Todos os colegas que participam do comitê, tanto de defesa profissional como de ética, eles assinam um termo de confidencialidade. A gente não tem que tomar cuidado com isso. Né? Eu acho que esse conceito é muito sério, né? Então, o jurídico já tem uma obrigação de sigilo. E é claro que o comunicante não é meu cliente, então não é um sigilo profissional, mas nós assumimos essa obrigação de proteger essas informações. E é uma proteção que atinge qualquer outro membro, então assim, qualquer outro membro da diretoria ou dos comitês que quiser ter acesso ao nome do denunciante não terá. Não terá. Então, isso já é consolidado dentro da associação. Então, os dados são, de fato, protegidos. Isso é bom a gente deixar bem claro para o associado, para quem quiser fazer uma denúncia. Porque a gente percebe que isso é uma preocupação de quem vai fazer Isso pode inibir, né? Então, vocês têm que deixar claro para não inibir, né, a denúncia. Sim, porque às vezes envolve algumas localidades em que todo mundo se conhece. Sim. Né? As pessoas frequentam os mesmos lugares, elas trabalham nos mesmos serviços. Às vezes tem cidade que tem 4, 5 otorrinos e é um otorrino reclamando de outro. Então, tem essa situação. Então, eu acho que isso é necessário. Então, sempre deixando claro que a questão, e nós avaliamos isso, ela não é pessoal, né? Não é um profissional querendo, de alguma forma, prejudicar o outro, mas é pensando
como um Como bem especialidade. geral, como especialidade. E assim, na defesa profissional tem o link, pode compartilhar o link com quem desejar. Mas, num primeiro momento, como que o associado faz para ter acesso a esse link, ter acesso a esse formulário? Ele entra em contato conosco através do telefone do jurídico, do WhatsApp, ele manda uma mensagem, diz, olha, eu quero fazer uma comunicação para a vigilância médica, qual é o link, ou como eu faço para formalizar mas isso essa está comunicação? bem descrito lá no site da associação. Sim, Então, sim. eu vou pedir depois, assim, para deixar bem claro também nesse vídeo, mas indo no site da associação, consegue o link bem direitinho, está bem descrito. Eu tenho Aham. meu link ali eu tenho o link no WhatsApp, já mandei em vários grupos que eu participo de otorrinos, que tem lá alguém fazendo uma reclamação, alguém está incomodado com alguma coisa, eu mando o link, só tá aí o link. Sim. É bom deixar usa o isso bem link e fácil para faz. todo mundo, né? Porque a ideia é exatamente facilitar, né? Chegar é que isso Sim. chegue, né? E é prático, é bem simples mesmo. E a perspectiva, assim, uma vez facilitando, assim, aquilo que eu perguntei antes, assim, se vocês perceberam a diferença. Então, assim, sim, perdão, qual a eu não respondi. Não, sim, mas, para ter uma ideia de como era e, assim, qual é a perspectiva com esse né, o canal facilitador, né? Porque ele é para facilitar, então, Uhum. qual seria a perspectiva? Não sei se dá para ter uma ideia de onde... Assim, Ainda é um projeto recente, né? então nós temos, por esse canal exclusivo, nós temos poucas comunicações. Tá. Mas temos, de outro lado, nós continuamos a assistir muitas reclamações Sim. nos vários grupos existentes. Sim. Então, o que a gente quer justamente é dizer, olha, esse é essa é a ferramenta que você pode usar para reclamar. Né? Infelizmente, isso é uma característica da nossa classe médica. Né? A gente reclama muito e resolve age pouco. Tá? Então, a gente fica muitas vezes ali debatendo, contando, sim, né? sim. E termina não fazendo. Então, o objetivo é esse mesmo, né? Estimular as notificações para que a gente possa agir um pouco mais. E eu acho que é importante deixar claro que a comunicação de uma irregularidade, em tese, ela é simples para o associado, mas ela vai gerar um trabalho, vai movimentar, né, várias pessoas dentro da associação. Né? Como eu falei, não só o jurídico que faz a triagem, mas os comitês que vão se envolver, a diretoria que também vai analisar, e depois tem os desdobramentos. Então, uma comunicação ao Ministério Público, ela é complexa. Né? Nós temos que preparar um documento, nós temos de acompanhar, existe audiência, nós temos de fazer prova, e tudo isso, e mesmo dentro dos conselhos, né? Então, um processo pode durar em torno de 5 anos, isso dentro de um conselho de classe. Né? Nós temos casos que estão sendo julgados hoje que nós comunicamos há 4 anos de exercício legal da medicina ou de irregularidades envolvendo profissionais dentistas, fono, físio e médicos. Então, é interessante pensar que esse trabalho a ABOL está absorvendo pelo associado. Ela só quer que o associado comunique essa irregularidade e mande um mínimo de provas, porque também é necessário criar essas provas para que a gente possa constatar ou verificar essa irregularidade. Então, esse é o trabalho do associado. Todo o restante, ele é assimilado, desenvolvido pela ABOL. E é um trabalho gigantesco. Gigantesco. Sim. Nosso Comitê de Defesa Profissional trabalha dioturnamente. Aliás, noturnamente também. Né? Tem fim de semana, que muitas vezes a gente está lá debatendo. Nem sempre é por alguma notificação de irregularidade como essas do canal de vigilância médica, mas tem muita solicitação de pareceres, né? É um colega lá com alguma dificuldade com o plano de saúde, com o hospital da cidade, eles mandam, eles podem até usar esse mesmo canal de vigilância, né? Às vezes, mas antigamente eles usavam o site para solicitar ao jurídico um parecer sobre aquela situação que eles estavam vivendo. E aí o jurídico passa para o Comitê de Defesa Profissional. Então, a gente seguidamente está ali debatendo, né? Diariamente. Vocês trabalham bastante, né? Que isso aí é até uma pergunta que eu ia fazer, assim, por curiosidade, né? Assim, o que separa, né? Porque daí o jurídico pega como se fosse, assim,
é um grau de importância, não sei, assim, sem querer, obviamente, né, diminuir, desmerecer, Não, mas... é essencial. Mas aí eles pegam algo que seja, sei lá, mais sério, né, e daí vocês pegam como se fosse a notificação para depois passar para eles, ou vocês conseguem resolver em cima do parecer entre vocês? Às vezes, entre a gente já Resolve. consegue resolver, principalmente quando é algo mais técnico, né? Mas muitas vezes a gente precisa do jurídico para poder avalizar aquilo ali, não só com a parte técnica, mas com a parte legal. Porque nem todas as situações que chegam para a gente envolvem essa questão, né, legal, e sim, muitas vezes é técnica mesmo. Né? Esses dias tinha lá uma situação de um colega nosso que estava sendo contestado pelo paciente porque tinha feito um procedimento de um lado e o outro... problema era do outro. Não, mas é que quando tu opera o nariz, por exemplo, uma situação vai operar o nariz, a técnica, tu pode escolher um lado ou outro, né, para corrigir, por exemplo, um desvio de septo. Sim. E o desvio pode estar do lado esquerdo e tu entrar pelo lado direito, ou Sim. vice-versa. Mas o paciente não tem essa noção. Então ele vê a cicatriz de um lado e fica preocupado. Me operaram a perna errada. Entendeu? Então, isso é puramente técnico. Né? O jurídico termina não intervindo nesse momento. Né? Entendi. Já tem outras situações que são essenciais a participação do jurídico. Por isso que a doutora Sandra e a Carol também participam do grupo. A gente tem um grupo de WhatsApp onde ali a gente debate esses assuntos. Né? Então, independente do caráter, se ele é de fato jurídico, se ele é um parecer por conta de questões técnicas, o canal ele pode ser utilizado. Sim. Aí chegando a denúncia, sei lá, ou a queixa ou a demanda que seja, daí isso vai ser direcionado. Para o Comitê de Ética e Disciplina ou para o Comitê de Defesa Profissional. Ou para o jurídico, né? O jurídico é o primeiro a receber. É o primeiro a receber. É ele que vai filtrar. Sim, tá. Entende? Tá. Eu acredito que a demanda maior, graças a Deus, é para o setor de defesa profissional. Nem sempre o Comitê de Ética vai ser acionado, porque muitas vezes não vai ser necessário. Porque o Comitê de Ética é muito específico, porque envolve infrações ao estatuto. Então, é claro que necessariamente, quando nós temos algum caso que envolve infração ao Código de Ética Médica, isso vai passar pelo Comitê de Ética, mas como um caminho para chegar à conclusão final de que precisa ser encaminhado ao CRM, né? Porque daí não é exatamente o Comitê de Ética e Disciplina que vai conseguir penalizar. Agora, aquilo que envolve diretamente o nosso estatuto, ele vai entrar dentro de um processo administrativo interno. Então, nós temos um fluxo também que garante aí o direito ao contraditório, ampla defesa do nosso associado. Então, é tudo muito, muito, muito bem... Cuidadoso. É tudo muito bem criterioso, né? Para que ninguém se sinta, de alguma forma, atingido em seu direito. Sim. Então, nós temos já um fluxo bastante... Eu acho até que ele é engessado nesse sentido, porque é importante que assim seja para garantir essa segurança jurídica, mas ao final, se for uma infração ao Código de Ética Médica, vai ser enviado para um CRM, né? Então, o Comitê de Defesa Profissional, ele já cuida de vários aspectos, né? Então, questões técnicas, como o Brickman colocou, se tem alguma questão que envolve operadora de plano de saúde, glosas constantes, contratualização, reclamações de pacientes. Muitas vezes eles querem um parecer da defesa profissional até para instruir processos judiciais. Então, quando chega um documento assinado pela defesa profissional da ABOL, isso tem um peso muito significativo para um magistrado julgar, né? Então, abarca um número maior aí essa é uma demanda, temas, né? É uma demanda grande, esses pedidos de pareceres para serem utilizados pelo associado numa demanda legal que ele tenha lá com algum problema com algum paciente, mas ou às vezes isso, com o hospital. Carlos, ele não faz pelo canal. Pode fazer pelo canal. Não direto com vocês, pode fazer pelo canal. Isso só não para é deixar uma claro. comunicação de regularidade. Isso, mas ele pode utilizar esse canal. Ele pode usar o mesmo canal.
Ele pode usar esse canal, ele pode usar o e-mail do jurídico. Direto. Tá. De qualquer jeito, sempre vai passar pelo jurídico e vai ser encaminhado para o comitê de defesa Sempre chega profissional. o jurídico. Antigamente tinha no site, eu acho que ainda tem no site, né? Uhum. Esse e-mail do jurídico para esse tipo de E situação. agora, o feedback para a pessoa que fez a demanda, vocês costumam dar, não? Porque essa coisa de Com grupo certeza. também dá, né? É fundamental. Essa coisa de grupo, dizer, a gente manda para lá, mas a gente nunca sabe, eu nunca tem retorno. Por isso que tem que ter a identificação. Não, Pra tá. pessoa, Para desdobramento, que né? o jurídico possa dar Eu esse lembro que nesse retorno. momento eu falei, vocês acham que o pessoal não trabalha? O pessoal está super ocupado, então às vezes não dá para dar a Mas devolutiva. eu penso também que, é assim, eu falei disso, que existe uma comunicação, essa comunicação, ela gera aí vários desdobramentos, né? Uhum. E nós assumimos todo o trabalho. Nesse momento, aí o que a gente realmente espera e pede para o associado é para que ele seja ativo, ao menos para solicitar. Se ele, ao invés de comentar no grupo, entrar em contato, Sim. Sandra, eu fiz uma comunicação, Sim. como pode ser anonimizada, ele vai ter que falar diretamente conosco. Então, fiz uma comunicação em tal data, eu não tive... Pode acontecer alguma falha da nossa parte, eu não tive retorno a respeito disso. Como está esse caso? E nós vamos informar com muito prazer. Então, a proatividade nesse sentido de acompanhar, de comunicar e de eventualmente entrar em contato para ter um feedback é positiva. Porque ele vai receber, no mínimo, um protocolo dizendo que nós recebemos e que nós daremos encaminhamento. A ideia logo no começo nós vamos dizer... foi acatado, vai seguir para o Ministério Público, ou vai seguir para a Defesa Profissional, enfim, nós vamos dizer o que vai ser feito, e é verdade que depois, essas comunicações, elas não vão ocorrer a cada... eu falei que às vezes um processo demora 4 anos, então, em 4 anos, pode ser que ele não tenha realmente nenhuma comunicação. E mas ele pode solicitar. Mas ele pode entrar em contato. Porque o canal é sempre aberto para essa comunicação. Então, o associado tem que sentir que aquele espaço é dele. Sim. Porque nós trabalhamos para ele. Mas né? essa primeira comunicação ele recebe, por exemplo, sua queixa foi acatada, daremos continuidade ou não, sua queixa não se enquadra. Isso ele recebe. Ele recebe. Então, esse primeiro momento ele vai receber. Mas é possível, sim, que ele fique anos sem ter uma notícia, um retorno. Sem ter um retorno. Aquilo que ele gostaria, talvez. Ai, puxa, vai ter uma audiência ou vai ter... Estamos na fase de alegações finais. A gente não vai fazer essa comunicação realmente. Porque é um volume muito grande. Mas se ele entrar em contato, nós vamos dizer. E assim, sem citar casos, até por uma questão ética aqui que a gente está falando, até do sigilo, os casos que chegam de uma maneira assim geral, são casos que realmente têm assim, um fundamento, que vocês conseguem dar uma continuidade, ou muitos casos já são assim, que você não consegue... continuar, né? Tem de tudo, sabe? Então, tem assim, o que vocês mais veem lá? Alguns que chegam, assim, por exemplo, reclamando de um medicamento para zumbido, que viram a propaganda num site lá da internet, e é uma coisa, assim, muito esdrúxula, que a gente percebe que não vai ter nenhum efeito. Muitas vezes a gente não dá seguimento nesse tipo de queixa. Né? Tá. Mas... passa por esse filtro, a gente tem que avaliar. Normalmente, tem coisa séria. Agora, uma preocupação muito grande da ABOL é com essa situação dos novos cursos de pós-graduação em otorrinolaringologia para o pessoal que não conseguiu entrar numa residência médica de otorrino. Né? Então, tem muitos cursos se espalhando e a imensa maioria desses cursos de pós-graduação, eles não contemplam os critérios que a ABOL exige para reconhecer como um curso semelhante a uma residência médica. Por exemplo, tem que ter 2.880 horas de práticas, tem que ter aulas teóricas, aulas práticas, técnicas cirúrgicas, um hospital, então ser reconhecido pelo MEC também. Então tem certos critérios ali que precisam ser seguidos. E isso tem ocorrido algumas
denúncias, né? Não é denúncias, né? A gente não pode usar a palavra. Há algumas notificações de associados, né, que estão participando desses cursos de pós-graduação. A gente vai olhar lá, é um curso de pós-graduação de 400 horas. E aí já aconteceu algumas vezes, vem os associados ali, tem 2, 3 associados da ABOL que participam do grupo docente desses cursos. E aí, como a ABOL mudou o nosso estatuto, o artigo 14, né? 14A. O artigo 14A foi mudado o estatuto. Hoje em dia, o associado não pode participar do corpo docente de um pós-graduação desses que não siga os critérios da ABOL. Então, quando isso acontece, a gente entra em contato com o associado que está participando desse grupo docente e explica a situação, porque muitos não sabem, essa mudança do estatuto aconteceu agora, no fim do ano passado. Então, muitos não têm esse conhecimento. E, graças a Deus, todas as vezes que houve uma notificação dessas, até então, todas as vezes a gente entrou em contato e o associado abdicou de participar do corpo docente desses pós-graduações. Então, isso está sendo muito bom e é importante, então, se usar o link também para esse tipo de notificação. Eu acho que nós tivemos também, no decorrer dos últimos anos, um crescimento muito grande de procedimentos estéticos realizados principalmente por cirurgiões dentistas. Então, alguns procedimentos que, até então, a resolução deles, a 230, dizia que eles não poderiam fazer. Dizia de forma muito explícita que ele não poderia fazer uma lectomia, que ele não poderia fazer uma otoplastia, que ele não pode fazer uma rinoplastia. E, mesmo assim, eles estavam fazendo. Então, chegaram muitas denúncias para nós a esse respeito. E isso nós conseguimos enquadrar à época. Eu falo à época porque essa resolução ela agora está sob júdice e o judiciário considerou que essa resolução que proibia, que é a 230 de 2019, ela deveria ser anulada. Então, isso ainda está em discussão. Mas até ter essa decisão do judiciário, nós conseguimos enquadrar esses profissionais que faziam esses procedimentos na prática de exercício legal da medicina. Porque eles estavam fazendo atos médicos, né? Então, não médicos realizando atos médicos. E conseguimos punições também nos próprios conselhos regionais de odontologia, que claro que eles tinham que observar a resolução que o próprio CFO emanou. Então, isso, para nós, né, foi muito significativo. É um trabalho também de anos, mas que nós temos tido resultados muito positivos. São processos que eles têm aí 3, 4 anos e que agora estão sendo julgados e nós estamos tendo êxito em quase todos. Isso também acontece com certos exames que são feitos por outros profissionais não médicos, mas para isso a gente tem que demonstrar que aquele procedimento, seja cirúrgico ou não cirúrgico, ele vai contra a lei do ato médico, né? Então, isso eu tenho visto que a ABOL, né, tem se colocado assim, de forma frontal contra todos aqueles profissionais que estiverem tentando, de alguma forma, descumprir a lei do ato médico. O ano passado a gente teve um feito na nossa especialidade, através da doutora Tatiana Della Justina, que ela era conselheira do Conselho Federal de Medicina, e ela foi a relatora de uma resolução que trata do ato médico em otorrinolaringologia, a primeira resolução de uma especialidade, assim. E a doutora Della Justina, ela participou do nosso comitê de defesa profissional, então ela ajuda bastante ali e foi muito comemorado essa resolução. Não, uma resolução que inclusive é combatida pelas outras profissões, que é judicializada, mas que ela está se mantendo de pé. Judicializada só aqui em São Paulo, né? Não, ela está suspensa aqui em São Paulo, mas ela tem... sim. A judicialização, ela envolve um pedido de anulação dessa resolução. Então, em tese, se houvesse a concordância do judiciário, que não houve até o momento,
essa nossa resolução ela seria derrubada, mas não foi. Mas recentemente teve uma reação do Ministério Público a favor, né? Sim, nós tivemos um parecer muito positivo do Ministério Público, no sentido de que essa resolução deve ser mantida da forma como ela está, né, sem Isso. qualquer alteração. Essa semana. E agora isso foi o parecer do Ministério Público, agora a gente aguarda a decisão do magistrado. Então, nós estamos indo muito bem. E teve uma reunião do Conselho Federal de Medicina, em que eu estava presente, representando a ABOL, junto com o presidente, e o próprio vice-presidente, o doutor Emanuel, ele elogiou essa resolução exatamente dizendo que todas as outras especialidades deveriam também criar as suas próprias resoluções para ficar bem claro que todos os médicos precisam de outros profissionais. Assim, não há como exercer a medicina, principalmente os otorrinos, eles não podem prescindir das fonos, dos físios, então é essencial. Mas cada um com a sua função. Com a sua função, né? Suas competências. Com as suas competências, e aí essa identificação através de uma resolução específica, ela traz a tal da segurança jurídica que todo mundo quer para todos. Então, até aqui é o médico, até aqui é o físio, até aqui é o fono, e isso para todas, eu acho que traz uma convivência harmônica, né? Então, todo mundo sabe o que precisa fazer, o que pode fazer, e isso já está ali normatizado, né? Sim. Essa é a ideia. Aí a gente volta para a história do canal da vigilância, né? Essas legislações existem exatamente para deixar claro o que é regular, né? E o que a gente espera é, puxa, o associado vê alguma coisa que está fora do que está na resolução, que está fora do que está na lei, é quando ele tem que entrar em contato conosco, mesmo que ele não tenha certeza, porque ele não tem a obrigação de conhecer toda a legislação existente. E é muita coisa, a área de saúde ela é muito regulada. É para isso que a gente está lá. Justamente por isso que a gente chamou de notificação de irregularidade. Sim, porque pode até ser que não se transforme em uma denúncia. Ele vai dizer, eu acho que isso aqui tem alguma coisa de errado. E aí nós vamos avaliar, nossa, ele tem razão. Sim, isso fere tal artigo, isso fere tal resolução, ou isso fere tal lei, tal decreto. E, de fato, a gente tem que tomar alguma medida. Ou, às vezes, a gente vai dizer, não, olha, pode não ser o ideal, o mundo ideal, mas não fere nenhuma norma. Então, nós não podemos fazer nada como instituição. Ou, até essa comunicação, nós agradecemos, mas ela não se refere à especialidade ou à defesa da especialidade. Muitas vezes é uma coisa mais privada, né? Sim. E a gente vai comunicar. É o que a gente estava falando de dar esse primeiro feedback depois dessa avaliação. Então, algumas coisas não vão nem chegar até os comitês. Porque não se referem mesmo a uma irregularidade. Vamos resumir, então, para a gente fechar, né, o nosso videocast. Então, o que a gente pode, assim, de sucintamente falar, aí, em poucas palavras, para o associado aqui? Então, vai ser um projeto novo, chama Canal de Vigilância Médica. Que o objetivo é tirar esse estigma de que o médico reclama e não toma uma atitude. Então, justamente é para estimular o associado que está inconformado com alguma situação que ele acredita ser irregular, que ele faça essa notificação para o nosso jurídico, para que o jurídico possa ou orientá-lo ou dar encaminhamento para essa notificação, para a defesa profissional, por comitê de ética, enfim, a gente quer tirar esse estigma. Não precisa ter receio, né? Porque vai ter a confidencialização, não é isso? Deixar claro que só o jurídico que vai ter acesso ao nome, né, de quem fizer a denúncia. Anonimização, desculpa. Anonimização. O associado só vai aparecer nesse primeiro momento para o jurídico, os comitês não vão ter acesso. Eu acho que se preocupa quando ele tem que preencher o nome dele ali. Então, aí deve vamos dar um deixar choque. claro quem vai ter o acesso. Sim, né? ele pode preencher o nome dele. E, na verdade, é isso mesmo. Nós temos um jurídico... Nosso jurídico tem 8 profissionais, mas quem vê esses formulários, de fato, sou apenas eu. Então, né? Então a ideia é justamente colocar uma pessoa nominalmente responsável, porque, inclusive, a gente pode responsabilizar se houver algum vazamento. Né? Então, não é nem o corpo do jurídico, é uma pessoa que vai ter acesso. Ótimo. Então, isso é importante. Na minha ausência, no máximo, vai ser a doutora Carolina, que é a minha assessora mais próxima.
Mas são essas pessoas, ninguém mais. Então, isso tá. é importante para o associado. E a ideia da vigilância é, ainda que ele não tenha certeza, nossa, eu não sei se esse tema a vigilância vai tratar, ele vai encaminhar. Uhum. Ele pode nos encaminhar e nós vamos dar o direcionamento necessário. Então, o encaminhamento, ou através do canal da vigilância, ou através do jurídico, recebido, nós vamos dar o direcionamento que o associado merece e vamos tratar aquele assunto de forma séria. Então, desde um exercício ilegal da medicina até uma solicitação de parecer. Né? Então, que para ajudar pode, em alguma demanda. Então, ele sai de uma complexidade maior para uma, assim, né, Pra um menor, auxílio. um auxílio, né? Muito bom, excelente. Então, acho que está só agregando, né? Então, acho que a associação está cada vez mais, ela está se estruturando, né, a cada ano, né? E acho que foi uma excelente ideia aí que esse projeto ele se fortaleça a cada tempo. Com Sim, certeza. a especialidade, né, vai se fortalecendo. Sim. Esse é o objetivo, Sim. deixar a especialidade cada vez mais forte. Mas, E a sociedade perceber que os otorrinos estão trabalhando de forma séria, né? sim. Estão E colocando essa- limites. Sim, Sim. e que Isso essa é proteção importante. ela não tem a ver com reserva de mercado, mas é o contrário. Uhum. É o É cuidado com o o paciente. paciente. É o Com cuidado certeza. com o paciente. O paciente precisa saber o que cada um faz. Uhum. Porque ele não tem conhecimento, o que é que o dentista pode fazer, o que é que cada um pode fazer. E Uhum. aí nós vamos mostrar isso. E a Esse ideia o também é a objetivo. sociedade estar cada vez ali atuando mais em prol do seu associado, né? Sim, Então, sim. essa é a ideia, para o associado sentir que ele tem um respaldo ali da BOL, né? Uhum. Isso mesmo. Muito bom. Mais alguma pergunta, Georgiana? Ou finalizamos? Podemos finalizar. Então, muito obrigada aos dois, né? Para nós foi um grande prazer e acho que para o associado vai ser de grande, né, relevância esse episódio, né, para tornar ele mais vivo mesmo, né, e mais ciente de todos, né? E vocês, né, associados, fiquem aqui, né, ligados aí nos próximos episódios do Videocast. Muito obrigada.